Lucas capítulo 19, eu leio a partir do verso 1. Você que nos assiste, compartilha essa mensagem. Fala, esse pastor quase morreu antes de vir, então assiste, ouça essa mensagem aí, seja abençoado. Lucas 19, 1. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava, ou um sicômoro, para o ver, porque havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu o gostoso, é a minha tradução, ou com júbilo na sua, com alegria. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Vamos orar. Pai, obrigado por essa mensagem. Obrigado por o Senhor nos guardar, como já orei aqui. A Deus toda a glória, o Senhor nos permitir estar aqui juntos nesse prédio, ouvindo a sua palavra. Tem dias que nós vemos alguns livramentos, pequenos, médios e grandes. Tem dias que a gente não vê, mas não quer dizer que o Senhor não está nos livrando. E por isso nós te louvamos, Senhor, por o Senhor nos guardar com saúde e em paz. Aos irmãos que nos assistem e assistirão, e aqueles que aqui estão, fale conosco em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu tenho percebido, orando, buscando, essa palavra está no meu coração faz tempo. Eu lembro que ela foi plantada no meu coração quando eu estava contando as histórias da Bíblia para minha filha antes de dormir. Eu gosto de contar algumas histórias para ela já ir se familiarizando. E eu lembro de ter ficado quase uma semana, pastor Marcos, contando a história de Zaqueu para minha filha, com todos os desdobramentos possíveis. E naquele contar as histórias para minha filha, Deus foi ministrando coisas para mim. E eu sintetizei isso numa mensagem e queria compartilhar com vocês no momento oportuno. Isso já tem meses, mas Deus preparou esse momento. Eu fico pensando assim, o que será que nos impede, de verdade, de entender que Jesus é uma pessoa? O que será que nos impede de ter uma vida pessoal com Jesus? Pessoal, como você tem no seu casamento, por exemplo. Como você tem quando você abraça o seu filho e sente o calor das mãozinhas dele, se ele é pequeno, no seu rosto. Ou do seu filho, se ele já está maior que você, né, te abraçando por cima, mas é o seu filho. Quando você sente o coração da pessoa que você ama, isso é pessoal, isso é calor, isso é intimidade. E a gente se desloca para uma igreja como essa, a gente procura vencer o pecado e viver uma vida com uma postura ética diante de Jesus. O que a Bíblia diz, a gente luta para viver. O que então nos impede ainda, se é que isso está te impedindo, porque hoje eu posso estar pregando para pessoas que já têm essa vida pessoal com Jesus. Glória a Deus, que ouve Ele falar, que sente o calor da presença dEle, que tem intimidade com Ele. Então, a você, continue assim, porque é maravilhosa a experiência que você está vivendo. Mas a gente tem percebido que grande parte não. Elas servem um Jesus institucional, elas servem um Jesus condicionado a uma placa de igreja. Elas servem um Jesus que tem um pastor que o representa, tem que ser aquele pastor, ou tem que ser aquela música, ou tem que ser aquela linguagem. Existem muitas coisas entre essa pessoa e Jesus. Isso tem me incomodado. E sempre eu compartilho com vocês, a nível pessoal, eu sempre olho para a minha vida, para a minha casa, e como pastor, para a igreja em geral, não só genuíno. O que nos impede de ter uma comunhão com Jesus? Quando eu olho essa história, eu vejo algumas coisas que nos impedem. Então eu quero falar o que nos impede, depois falar como se livrar desses empecilhos. Então uma coisa que eu vou falar bem rápido, para a gente já ir para a parte de como eu tirar esses empecilhos e ver Jesus, né? Então, por exemplo, o que nos impede? Algumas coisas. Quando você quer entender Jesus, através de terceiras pessoas, isso é impedimento.
E nós temos vivido isso hoje. As pessoas querem entender Jesus através de uma terceira pessoa, ou de uma terceira situação. Não, a minha vida com Jesus depende da oração daquele pastor. Ou você já não viu, por exemplo, e os maus pastores contribuem para isso. Me perdoe, mas eu vou ser sincero. Maus pastores. Liga para mim. O negócio é comigo. Se você ligar para mim, se você vir na minha igreja, se você vir no meu culto, aqui tem bênção de Deus, aqui tem cobertura espiritual, eu sou o pastor das revelações, manda para mim o seu pedido, eu vou no monte por você, eu oro por você, eu jejuo por você, não é assim? Sabe o que é isso? Terceirização de responsabilidade. Isso não acontece desde agora, gente. É porque nos tempos de hoje, não. Eu não vou abrir porque não dá tempo. Mateus 21, salvo engano, já fala sobre isso. Por que Jesus virou as mesas no templo? Porque tinha pessoas lá dentro terceirizando a comunicação com Deus, vendendo a comunicação com Deus. Isso acontece desde a época de Jesus. Está entendendo? Continua acontecendo hoje. E o erro é de quem vende essa facilidade e de quem compra. Para mim, nenhum dos dois é inocente. Nenhum dos dois. Esse povo está sendo enganado pelos falsos pastores. Para mim, não mais. Com acesso à informação que nós temos, com a mensagem o tempo todo sendo pregada, não, igreja. Hoje, quem compra facilidades para terceirizar Jesus e quem vende, ambos para mim estão pecando. Ambos para mim estão errados. Vocês conseguem entender? Então a terceirização de Jesus não dá. Eu, como pastor, recebo mensagens recorrentes. Já brinquei aqui sobre isso, que é cômico, mas é trágico. Pastor, me manda aí uma palavra. Quando alguém te fala, pastor, me manda aí uma palavra, o que ela está querendo dizer? Terceiriza para mim, cria um atalho para mim que eu quero uma resposta. Manda para mim uma palavra. E eu trabalho com vendas, você imagina. Eu sou pastor por vocação, mas eu estava trabalhando quase até agora. Quase até agora. E eu entro em clientes, quando eles descobrem que eu sou pastor, muda. Porque eu não falo, eu vou lá e faço o meu trabalho, eu nunca falei. Todos esses anos. Você, pastor? Sou. Manda uma palavra aí. Abençoa meu salão. Unge meu salão. Unge aqui. Aí eu falo, você está com tempo para a gente conversar? Aí eu, nunca mais a pessoa me chama. Não sei por quê. Algumas deixam até de comprar. Porque elas querem o quê? Eu vi, hein? Eu vi aqui. Tá, eu não estou desmerecendo, eu creio na profecia. Mas tudo mastigado. Tudo mastigado. Tudo mastigado. Tudo de fácil acesso. Jesus já nos deu fácil acesso ao trono. E a pessoa quer um outro fácil acesso. Sabe quando você já tem uma banda larga de internet? Já está voando sua internet, aí vem a promoção, você tem 500 mega, eu vou te dar 750 megas, você não precisa, mas você pega, porque o ser humano é assim. Não, só mais R$19,90, põe 750 mega, você nem sabe para que serve, mas a minha internet tem 750 mega. O meu carro, pastor, anda 500 por hora, no Brasil você não pode andar mais que 120, meu irmão, para quê? Você entende? Porque o ser humano é assim. Só que a gente não espera isso, Jesus não espera de quem vem para a fé. Quem vem para a fé, cai na real e fala, eu sirvo uma pessoa. Como é que eu vou terceirizar meu relacionamento com uma pessoa? Jesus é uma pessoa, eu vou falar isso o culto inteiro, amém? Como é que eu terceirizo esse relacionamento? Desculpa a minha linguagem chula. Você chega no seu amigo e fala, dá uma bitoquinha na minha esposa por mim, que hoje eu não estou afim. Sai fora, meu. Terceiriza para mim, que hoje eu não quero nem abraçá-la. Abraça aí. Você está maluco? Ninguém faz isso. Bom, hoje em dia o mundo está tão doido, tem gente que faz. Mas um ser humano, não um extraterrestre, um demônio, não faz isso. É minha esposa, rapaz, você nem olha para ela. Não é assim? É meu marido. Nem olha para ele. Não é assim? Minha amiga, eu tá tão atarefada, você pode ir lá dar uns beijos no meu marido por mim? Você está maluco? E por que a gente terceiriza o relacionamento com Jesus?
Nós não somos a noiva dele? Ore por mim. Eu acredito no poder da oração, da intercessão. Vocês estão me entendendo? Peça oração, clame, mas quando é que você vai orar também? Quando eu peço ore por mim é porque eu já estou orando, só me ajude a orar. Não é assim, ore por mim, viu, igreja, e eu não vou fazer nada pela minha própria causa. Que negócio que é esse? E tem gente que faz isso. Ou você já não ouviu? Você está indo lá na igreja? Essa aí você pode erguer a mão, que essa é tranquila para você. Você pode se expor. Saindo lá na igreja, ore por mim. Ora lá por mim. Você ouviu isso? Alguém? Ou só eu? Não. Você está indo lá, André, na igreja, você pode orar lá por mim? Lá? Você está lá trabalhando, você fala, meu, que? Eu oro, mas você ora por você mesmo? Não, então já era, meu irmão. Eu tenho que orar para você se converter, para você querer orar. É outra oração. Porque a gente quer delivery, a gente quer as coisas. Então, quando o Zaqueu está aqui, no versículo 3, tem um segredo que eu vou tratar daqui a pouco. No versículo 3, Zaqueu procurava ver quem era Jesus. Zaqueu falou, eu quero saber quem é Jesus. Eu não quero ver, eu não quero que alguém me ouça. Ele já, com certeza, já ouviu falar sobre Jesus. Se ele queria ver Jesus, ele já tinha ouvido. Ele já tinha visto milagres. Estava um burburinho, todo mundo falando, Jesus fez isso, Jesus fez aquilo, Jesus fez aquilo. Zaqueu já teve uma sacada. Eu quero ver esse homem. Eu quero estar perto dele. Eu não quero simplesmente continuar ouvindo falar. Eu quero vê-lo. Então, perceba que quando a gente terceiriza Jesus, isso nos impede de um relacionamento pessoal. Outra coisa rapidinho, as multidões. O que nos impede de chegar em Jesus? Igreja, por exemplo, voltando só aqui. Olha o que diz em Lucas 9. Volta um pouquinho, o próprio Evangelho de Lucas. Talvez a gente vai para outras passagens, mas vamos ficar um pouco em Lucas. Lucas 9, 18. Bem rapidinho. Olha só para finalizar. Aconteceu que estando ele, Jesus, só orando, estavam com ele os discípulos. E Jesus perguntou aos discípulos, igreja, quem diz a multidão que eu sou? Olha só a pergunta inteligente de Jesus. E respondeu, eles disseram, João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é um dos antigos profetas que ressuscitou. O 20. E disse, e vós, quem dizeis que eu sou? Respondeu Pedro, o Cristo de Deus. Tá? Mateus também fala sobre isso, aí é mais curto. Olha que interessante. Pessoas terceirizavam Jesus desde essa época. E Jesus, sabendo disso, vou fazer um quiz para vocês, meus queridos discípulos. Quem estão dizendo por aí que eu sou? Chutaram um monte de alternativa errada. João Batista, Elias, um profeta que ressuscitou. Era mais fácil eles acreditarem que um profeta ressuscitou, que o Elias voltou, do que crer que Jesus era o Cristo que ele dizia que era. Aí ele fala, então, tudo bem, a multidão é assim. E vocês? Tu és o Cristo. Pedro falando. O Filho de Deus. Alguém identificou quem ele era. Mas olha a proporção. Um homem no meio de uma multidão. Porque Pedro foi o único que se pronunciou quanto a isso. Ou seja, por que Pedro tinha essa convicção? Porque ele estava perto do mestre. Pertinho. Ele sabia quem era Jesus. Ainda que Pedro estava caminhando, estava tudo nebuloso ainda, ele era pecador, não quero... logo abaixo aí em Mateus relata que ele deu uma pisada na bola, ok. Mas Pedro estava identificando. Sabe quando a gente identifica quem é Jesus de verdade? Quando a gente está perto dele. Sabe quando você identifica quem é uma pessoa de verdade, já que Jesus é uma pessoa? Quando você está perto dela. Ou você já não caminhou com alguém e teve uma impressão que a pessoa era de um jeito, e ao caminhar com ela você percebeu que ela era de outro. E essa experiência a gente tem em todo momento. Nossa, imagino que tal pessoa é desse jeito. Vou caminhar com ela. E caminha com ela um dia, 2, 3. Convive um pouco mais chegado, que você gostou dessa pessoa. Você fala, ela não era como eu imaginava. Ou para o bem ou para o mal. Mas não era. Nunca é como a gente imaginava. Quer saber como Jesus é de verdade? Cola nele. De verdade, cola nele. Para de ouvir Jesus de terceiros. Hoje é uma pregação terceirizada sobre quem ele é. Agora está acontecendo uma terceirização. Você vai ouvir, o que você vai fazer com ela é pessoal. Entendeu? Ouvir, eu tenho que ser sincero. O que você está ouvindo, Deus pode estar mexendo pessoalmente aí com você. Mas, humanamente falando, é uma terceirização que eu estou fazendo aqui. Importante. Uma terceirização. É você que vai levar essa mensagem para o seu nível pessoal, ok? Outra coisa que nos atrapalha, que está aqui no texto, as multidões. Então, no versículo 3 também diz que Zaqueu não podia ver Jesus, por quê?
por causa da multidão. E essa multidão eu quero traduzir rapidinho para vocês. Pode ser pessoas também, pode ser pensamentos, pode ser a correria da sua vida. O que está de muito aí em você? Traduz a multidão assim: o que tem muito na minha vida, muita coisa que está me impedindo de chegar até Jesus. Às vezes, igreja, tem muita coisa entre nós e Ele. Eu explico melhor com uma passagem super conhecida, que também está em Lucas. Lucas 10, se você estava no 9, vai para o 10. 38, por favor, Jorginho. Todo mundo conhece essa história. Marta e Maria, rapidinho. Aconteceu que indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia. Certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha essa uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída, olha só. E muitos serviços, grava isso, que você já ouviu 1000 pregações sobre Marta. Só eu devo ter falado umas 10 milhões de vezes aqui. Mas presta atenção nesse termo, muitos serviços. Essa é a multidão. Você pode estar aqui agora com muito serviço. Agora. Talvez você está me ouvindo aí, que é da Genuína ou não, e não veio porque está muito cansado. É muito serviço. É muito trabalho, é muito problema, é muita gente na sua cabeça, é muita pessoa, é muita coisa para resolver ao mesmo tempo e você é um só. Não é esse sentimento? Meu Deus, eu me sinto mas eu tenho que fazer tanta coisa, porque o mundo moderno exige que eu faça tanta coisa ao mesmo tempo. Um mundo cheio de facilidades, e eu tenho que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Sabe por quê? Porque você tem que pagar essas facilidades. Simples assim. Na época que a sua mãe lavava a roupa na beira do rio da sua avó, não sei a sua história, ela tinha mais tempo que você, porque ela tinha menos boleto que você. Simples. Você tem tudo automático e não tem tempo. Por quê? Você tem que pagar tudo que é automático. E você tem que pegar novo. Esse aqui já está velho. Esse aqui já está velho. Hoje mesmo eu falei, meu carro está velho. Leandro sai vir com um carro velho. O pastor já dirige Kombi, está tudo bem. Eu falei, tá bom. Carro velho, amassado. Antigamente ninguém reclamava disso. Hoje a gente questiona. Meu Deus, meu carro está velho. Minha casa está velha. Aí você corre. E compra o atual. Compra o do ano. Compra. Só que você tem que pagar. Aí você não tem tempo. Aí sabe o que acontece? Muitos serviços. É muita coisa. Só você sabe como você chegou até aqui. Tem gente aqui que eu estou vendo, é normal, tá? Não estou te criticando, eu já fiz isso também. Pescando, lutando, pelejando para, pastor, meio de semana está difícil, só Jesus, vamos lá, porque eu tenho temor, vamos lá. É isso aí, muitos serviços. Eu não vou continuar a história que você conhece. Tem coisas que nos impedem de um relacionamento com Jesus, porque você tem muita coisa, muita. Como é que você vai dar um tempo de qualidade de oração, de jejum, de louvor a Deus, de busca na palavra, se você não tem tempo de qualidade? Se a sua multidão aí são a falta de tempo, se a sua multidão é muito serviço, ou a sua multidão é pessoas, tem muita gente, tem muita coisa para resolver, existe para você muito obstáculo entre você e Jesus. É por isso que Jesus está cada vez mais longe. Ô Jesus, eu te quero, hein? Mas eu tenho tanta coisa para fazer. E às vezes você se incomoda com quem está nos pés de Jesus ali adorando. Marta fez isso. Ô Jesus, eu estou aqui limpando a casa, estou com muito serviço, e a Maria está no seu pé. O senhor não se importa, não? Fala, Marta, você está afadigado com tanta coisa. E essa frase de Jesus ecoa na minha vida até hoje. Às vezes eu ouço. Roger, você anda fadigado com tanta coisa. Põe no seu nome aí, Jesus te falando. Meu filho, você anda fadigado com tantas coisas, uma só era necessária. Maria escolheu a melhor parte, não vai ser tirado isso dela. Mas no mundo moderno, a gente é o crente high-tech, tudo rápido, tudo fácil, tudo prático. E isso está acontecendo o quê? Nos distanciando cada dia mais de Jesus. Multidões. Qual é a sua multidão? Multidões.
É uma multidão de cansaço? É uma multidão de problemas, uma multidão de boletos, é uma multidão de pessoas mesmo que enchem o saco, é uma multidão de pecados, é uma multidão de pensamentos. Qual é a sua multidão? Zaqueu viu uma multidão, e como a gente é pequeno diante dessas multidões. Eu não sei, igreja, se você tem esse sentimento. Quando tem uma multidão, vocês entenderam o conceito de multidão aqui, né? Não é só pessoa, entendeu? Traduza para a tua vida. O que é muito aí, que está te... Quando acontece muito de uma coisa, muito, ou um estresse, ou um problema financeiro, ou tudo de uma vez, eu me sinto tão pequenininho, acho que é por isso a analogia aqui de Zaqueu. Tão pequeno, tão... Meu Deus, eu não vou dar conta. Você sente assim? Eu não vou dar conta de resolver tudo isso. Será que a gente precisa dar conta? Será que a gente precisa dar conta? Será que você querendo abraçar o mundo, mulher, é a solução? Será que você, homem, provedor, pelo seu brio, querendo abraçar tudo e pagar tudo e correr atrás de tudo, essa é a solução? Ou é nos pés de Jesus? Qual é a solução para você? Você pode escolher sair daqui com a mesma vida moderna, corrida de sempre, mas Ele te avisou hoje. Vocês estão cercados de multidões de coisas. Uma só era importante. Meus pés. Que tal parar tudo um pouco? Pastor, você não tem noção como é a minha vida. Eu tenho noção como é o seu Jesus. Eu tenho. E Ele está dizendo, parar às vezes é avançar, sabia? Descansar às vezes é avançar, sabia? Se colocar nos pés dEle e se recolher a sua pequena estatura, é avançar, sabia? Pense sobre isso, igreja. Isso tem nos afastado de Jesus, eu falo isso no temor do Senhor. E junto com você, lutando com a minha vida também. Eu não parei um minuto hoje. E eu sempre penso, Senhor, é assim que o Senhor quer que eu trabalhe? Vamos lá. Eu sempre fico me revendo, porque eu trabalho igual vocês, igualzinho. E eu sei do que eu estou dizendo, eu sei da sua dor, eu sei das suas multidões, eu estou junto, é que alguém tem que falar. Hoje sou eu. Alguém tem que pregar isso aí. Qual é a sua multidão? Porque quando a gente tem uma multidão, a gente terceiriza Jesus. Então uma coisa está amarrando na outra. Zaqueu sobe numa árvore, a gente vai falar daqui a pouco, para se afastar dessa multidão. Já a gente fala. Outra coisa rapidinho que nos afasta de Jesus. Isso aqui é só a introdução. O sistema. O sistema. Então falamos que terceirizar Jesus vai nos afastar dele. Está terceirizando, ele não quer serviço terceirizado. Isso é coisa de mundo moderno, ele quer você. Amém? É você, ele te chamou você antes da fundação do mundo. Amém? É você. Multidões, você já entendeu, um monte de coisa, um monte de coisa, um monte de coisa. Tem pessoas, eu tenho certeza que Deus já falou aqui, o pastor já pôde ir embora, eu já entendi. Já está bom, mas aguenta mais um pouquinho aí. O sistema. Quando Zaqueu está aqui, tem sempre um povo chato murmurando. Olha o versículo 7. E vendo todos, Zaqueu, porque Jesus falou, vou dormir na sua casa, vou pousar na sua casa, comer lá, intimidade. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que ele vai entrar numa casa de um pecador. Esse cara é pecador. Esse cara cobra impostos altíssimos da gente. Então o sistema religioso, social, o meio que você vive, pode corroer a sua intimidade com Jesus. Vamos falar da igreja? Dói falar do povo, da gente, né? Mas vamos falar. Às vezes o seu cargo na igreja está te tirando da presença de Jesus. Como isso, pastor? Eu não paro de ver isso até hoje. Infelizmente continuarei vendo, porque às vezes o seu esmero, que é bom, seu zelo, isso é bom, sua intensidade, isso é bom, mas só isso, a intensidade, zelo em fazer a obra de Deus, esquecer o porquê você está fazendo, para quem? Peraí, tudo que eu estou fazendo aqui é para uma pessoa, é para Jesus. Um dia Ele vai vir com um galardão para mim. Você consegue lembrar disso? Você que faz a obra. Hoje, agora nesse momento eu estou falando, não para todo mundo talvez, estou falando para quem se envolve na obra de Deus, local, você que me assiste aí na sua igreja.
Esse sistema que precisa ter é um sistema organizacional. Todo lugar que tem pessoas, desde Atos, precisava ter organização. O tabernáculo, lá em Êxodo, foi criado com organização. Então a culpa não é da organização. A culpa é o que você faz com essa organização. É você se deixar levar tanto pelo compromisso do que com Jesus. Quando é a sua semana de fazer algo para Ele, você se dedica. Quando não é, você parece um demônio. Deus me perdoe. Não se consagra a mesma coisa. Peraí, você está fazendo para uma obra sistemática ou para Ele? Entende? Então o sistema pode nos afastar. O que dizer, eu não vou entrar nessa seara. Fique tranquilo. E para preservar-me também, que hoje eu não estou, graças a Deus o Senhor não me manda entrar nessa seara. Quando Ele mandar, eu vou para cima. O sistema político de hoje virou um sistema. As pessoas, o cristão hoje, eu falei que eu não vou entrar só um pouquinho. Ele não consegue entender que Deus pode perdoar o Lula, o Bolsonaro, vou falar dos dois. Ele pode chegar e falar, eu te perdoo. E o céu é para você também. Comunista não. No céu não. Horas. Você é igualzinho um fariseu que falava isso o tempo todo. Dá uma pesquisada, falei que eu não vou entrar, mas dá só uma pesquisada. Qual era a carreira dos discípulos que seguiam Jesus? Qual era talvez uma bandeira política, você que gosta de estudar esse sistema político, pega os discípulos que Jesus seguia, Levi, Pedro, o Zelote, vê o que é Zelote, pesquisa essa galera e tenta traduzir, não vai ser difícil, transpor o abismo cultural e trazer essa pessoa para uma direita e esquerda. Você vai ficar abobado de saber algumas coisas do seu Jesus. Esse sistema político está desviando cristãos de Jesus. De Jesus. Brigas, intrigas. Hoje um político, comedor de arroz, feijão, pecador, é mais importante que a palavra de Deus. A palavra de Deus diz, perdão, não, morte. E quem está muito envolvido no sistema agora está tentando colocar em mim algum emblema agora. Você é isso, você é aquilo. Assista um dia um debate que eu participei, você vai ver o que eu sou. Sobre política. Pula essa parte. Pense sobre isso, os sistemas. Às vezes o sistema da sua casa. O organograma da sua casa é importante, você organizar a sua vida, a sua casa, suas tarefas. Mas elas estão maiores do que o... Qual a última vez que você olhou no olho do seu filho? Do seu marido e teve um momento com ele? Mas é tanta coisa para fazer ao mesmo tempo. É tanto lugar para ir, é tanto compromisso para fazer. Quando você parou, olhou no olho da sua esposa e falou, você está bem? Você precisa de alguma coisa? Você, não a casa, o arroz, o feijão, a conta. Você precisa de alguma coisa? Porque homem, você tem que cuidar da sua esposa, como Cristo amou a igreja. Mulheres, você tem que estar sujeitas ao seu marido. Sujeição não é capacho, mas é caminhar junto no propósito, junto com o seu marido. Tem se preocupado com isso? Em filhos obedecer o pai, pai não provocar a ira do filho? Às vezes o sistema que é escola, trabalho, aquela correria, igual aqueles filmes que a pessoa acorda, todo mundo toma café e sai correndo. Quando é que você parou para fazer uma manutenção da sua casa? Hein, igreja? O sistema pode nos afastar daquilo que Jesus tem como prioridade, a família, Ele, porque está corrido demais. Pense nisso. Eu quero fugir desse sistema, pastor. Agora eu entro na mensagem, 15 minutos eu finalizo, se Deus quiser. Primeira coisa, baseado em tudo que a gente falou, e no texto de Zaqueu, você precisa conhecer Jesus individualmente. Já entendemos isso. Eu preciso então, você não tem que terceirizá-lo, então deixa eu voltar lá para o topo. Então eu percebo que hoje eu vou passar 2 vezes por esse texto. Eu preciso então conhecer Jesus individualmente. Lembra de Jó 42:5? Não precisa projetar, porque você já sabe. Jó, lá no fim do livro dele, ele fala, eu te conheci só de ouvir falar. Lembra? Hoje eu te conheço porque eu estou te vendo, Senhor. É isso que precisa sair da minha e da sua boca, igreja. Eu fico ouvindo falar de Jesus, mas como eu parei de terceirizar ele, quis buscar individualmente, hoje eu te conheço com intimidade,
com experiência própria, como o Senhor é. Hoje eu te conheço como o Senhor é. Hoje eu te conheço. Atos 4:20, meu querido, você conseguiu projetar? Muito obrigado. Jorginho é fera. Atos 4:20, olha isso. Quando os discípulos, agora apóstolos, começam a pregar, o pessoal açoita bastante Pedro, açoita os discípulos e falam, põe no 19, por favor, olha só. 18. Chamando-os, quem são os religiosos? Sempre os religiosos, sempre o sistema, está vendo o sistema aí? Disseram que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Eles chamaram os discípulos e falaram assim, depois de açoites, vão açoitar eles de novo, pare de falar desse Jesus. Olha a resposta, 19, desculpa meu irmão, perdão. Porém Pedro e João lhes disseram, julgai vós se isso é justo, diante de Deus. Ó, Pedro está dizendo assim, gente, veja se é certo eu seguir o que vocês estão falando. Ó o 20. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Esses irmãos aí, viram Jesus, ouviram a palavra dele. Eles falaram, eu tive uma experiência pessoal com Jesus. Não dá para eu não falar de uma verdade palpável. É esse nível que nós precisamos chegar, igreja. Quando você estiver passando pela pior tribulação e açoites da sua vida, que aí eles foram açoitados, pensa no maior açoite que você viver. Você fala, peraí, eu conheço o meu Redentor, ele vive. Eu conheço ele, ele virá. Ele virá, eu já tive experiências com ele. Como eu vou deixar de crer? Tem um monte de gente deixando de crer em Jesus. Eu me pergunto, um dia elas creram? Tem um monte de gente deixando de viver com Jesus, presbítero. Eu me pergunto, um dia elas viveram com Jesus de verdade? Experimentaram, porque igreja, aí eu não quero teologar porque nem dá tempo, eu não vou dar um nó para mim mesmo, mas em Hebreus diz assim, quem experimentou a graça de Deus, os dons vindouros e se afasta, é impossível voltar. Eita, então se alguém teve intimidade profunda e sentiu Jesus Cristo, que a propósito dessa pregação pessoalmente se afastou, não há mais o que fazer para essa pessoa. Ela viu Jesus e falou, não quero. Então eu quero crer o seguinte, agora é a minha opinião, ó, parênteses, sabe a responsabilidade que a gente tem aqui. Eu, pastor Roger, eu acredito que quem se afasta não conheceu profundamente Jesus, não é possível. Foi terceirizado, tinha multidão, tinha sistema. Jesus estava lá, ó, eu sou Jesus, modo de dizer, Jesus não vai fazer isso, tá? Sou Jesus, ela, legal. Estou por aqui, hein? Mas nunca chegou aí, entendeu? Nunca. Porque daí qualquer outra coisa vai ser fácil para a pessoa se afastar. Cristo ou Barrabás? Barrabás, vai, pode ser. Qualquer coisa. Essa mesma multidão que a gente vê sempre na Bíblia, de Lucas 19, essa mesma multidão soltou Barrabás, o ladrão, no lugar de Jesus, gente. É a multidão do leilão. Quem dá mais, me leva. Quem dá mais, me leva. Então, conheça Jesus individualmente, amém? Se você não tiver uma história para contar, 2 ou 3, de intimidade com Jesus, se preocupe. Se preocupe. Eu preciso ser real. Em algum momento, talvez agora, tem pessoas aqui sentadas que estão desconectadas de Jesus. Veio por causa do pai, da mãe, veio por causa de qualquer outra coisa. Está totalmente alheia, sabe por quê? Não encontraram o mestre pessoalmente. Então, busque igreja, busque ele individualmente, amém? Como Zaqueu falou, Zaqueu procurava ver quem era Jesus. Naquele grande dia, Mateus 7, você já sabe, todos fizeram a mesma coisa, um vai para o céu, outro para o inferno. A diferença é quem conheceu Jesus e quem não conheceu. Jesus vai falar, eu não te conheço, por isso que você aparta de mim. Você nunca esteve comigo, continue sem eu. É isso. Segunda coisa rapidinho. Que está o versículo 4. Conhecer Jesus individualmente, olhar além para vê-lo. Olha, parece um paradoxo. Como é que eu, então, conheço Jesus pessoalmente? Eu preciso olhar além para vê-lo. Eu explico. Zaqueu teve que olhar além para vê-lo. No versículo 4. Como ele era pequeno, isso é o versículo 3,
O 4. Correndo adiante, subiu numa figueira brava para o ver. Ele teve que se elevar, igreja. Eu queria ter uns 15 minutos aqui. Ele teve que se elevar além da multidão. Você já entendeu o que é multidão? Me ajuda aí. Que o Espírito Santo traduza aí no seu coração. Qual é a sua multidão? Ele se elevou a isso para poder ver Jesus além. Às vezes a gente tem que fazer isso. Às vezes a gente tem que... eleva os meus olhos para os montes. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não é? Salmo 111, salvo engano, que a gente canta aqui, que a gente lê. Às vezes a gente tem que olhar além. E como eu já falei, olhar além, igreja, às vezes é parar. Multidão, para. Eu preciso procurá-lo de novo. Para tudo, eu preciso encontrar Jesus. De novo, eu preciso olhar além. Eu sou pequeno, igual Zaqueu. Eu sou limitado, as multidões são muitas, eu preciso então me elevar de alguma maneira, e esse elevar, traduza você aí no seu coração. Elevar pode ser, vou dar um tempo para eu encontrar Jesus. Elevar pode ser, vou cortar alguns relacionamentos que me distanciam de Jesus. E tem, viu? Elevar eu vou cortar algumas coisas que eu faço. O pastor pregou esses dias, largar as redes, né? Cortar um pouco para eu ver Jesus com mais nitidez. Elevar eu vou fazer um propósito com Deus regular, um voto eu e Deus, focado no assunto de tê-lo como pessoa na minha vida, eu vou focar nisso, então eu estou me elevando, está entendendo? Elevar nesse sentido, subir numa árvore nesse sentido é mudar a sua ação, mudar. Aí eu poderia dar um monte de exemplo, é você, e você sabe o que você tem que fazer. Acordar diferente, dormir diferente, trabalhar diferente. Precisa ser nessa correria, com esse desespero. A Bíblia diz, meu irmão, Salmo 127, eu sempre falo sobre isso. Se o Senhor não te abençoar, se a bênção dele não tivesse, pode correr igual o ligeirinho. Lembra do desenho do ligeirinho? Papaléguas. Corre, meu irmão. Flash. Vai correr atrás do vento. Se não tem a bênção de Deus, quem está dormindo, Deus está guardando. O que está correndo sem Deus, tem menos provisão do que quem está dormindo com Deus. Pegou? Muito mais. Muito mais. Se você conhece essa matemática, eu tenho que olhar além para vê-lo. Amém, igreja? Já vamos finalizar aí, para finalizar, terceiro. Zaqueu fez isso. Isso é lindo. No 5, vai. Jesus chegou àquele lugar olhando para cima. Para onde Jesus olhou? Para um destaque, teve um destaque. Jesus vai olhar para a gente, vai falar, esse aqui está me buscando, hein? Quem me busca me acha, hein, pastor? Quem bate, eu abro. Quem pede, então eu vou me relacionar com esse cara aí. Desculpa eu falar desse jeito, mas é que eu estou pregando Jesus pessoa hoje. Tem alguém me buscando, tem alguém batendo na minha porta, tem alguém pedindo, tem alguém me requisitando, olhando além. Jesus olhou e falou, ô Zaqueu, você destacou, hein? E esse destacar não é glamour, você entendeu? Esse elevar não é, sai multidão daqui e eu vou me destacar. Quando a gente tem esse tipo de busca, sabe o que ele fala? Eu vou morar aí dentro de você. Eu vou com você. Eu vou com você. Glória a Deus. Então o terceiro seria recebê-lo pessoalmente, na sua casa. Você entendeu que a casa não é casa, é aqui. Porque nós não somos templo do Espírito Santo, igreja. Então o que eu tenho que fazer? Busque ele individualmente. Olho além para ver ele removendo as multidões e eu recebo ele pessoalmente. Como Jesus usava a analogia de comida. Você percebeu isso? Porque o comer para o judeu é intimidade. Para eu sentar para comer com você, para um judeu eu gosto muito de você. Entendeu? Não é igual a gente, qualquer um janta na sua casa. O ocidental é diferente. É porque de verdade ele falou, eu gosto de você. Aí Zaqueu, como é que ele recebe? Eu gosto da minha tradução aqui, no 6. Zaqueu se apressou, desceu lá da árvore, capotou lá da árvore, recebeu Jesus gostoso. Era tudo que eu queria. Será que a gente tem esse desejo ainda por Jesus? Era tudo que eu queria. O Senhor entrar na minha casa mesmo. O Senhor me mover. O Senhor entrar e inclusive já vou confessando meus pecados. Ele já vai confessando tudo. Porque é assim quando Jesus entra. Ele já vai deixando, Jesus nem fala nada, é Ele que fala. Ele confessa, só a presença de Jesus eu estou falando, igreja.
da presença, da pessoa de Jesus. Eu não estou falando de saber dele, terceirizá-lo, ou de multidões. Eu estou falando dele se apresentar a você. Ou não tem crente que crê mais nisso? Do Espírito Santo se apresentar a você. Você ainda crê nisso? Isso pode acontecer agora, amanhã, depois. Vai trabalhar comigo, Jesus. Vai nesse negócio comigo. Será que eu estou trabalhando demais? Será que eu estou trabalhando de menos? Pode ser também. Será que eu estou amando demais? É tempo de amar? É tempo do quê? Me guia, vai em tudo. Não é um Jesus que você encontra 2 vezes por semana. Pelo amor de Deus, não vai dar certo. É todo dia, é toda hora, é todo momento. É receber na casa. E o que é a casa? O nosso corpo. O que é o corpo? O templo do Espírito Santo. Coríntios 6,19, você já sabe, nós somos a morada, o tabernáculo de Deus pelo Espírito Santo. Amém, igreja? É isso? Amém, você que está me ouvindo? Você pode agora receber Jesus mesmo, a pessoa de Jesus. Eu quero que você faça um exercício, eu já vou acabar. Um exercício de ver Jesus como uma pessoa. De vez em quando eu faço isso, eu quero deixar isso para você. É muito simples. Começa a pensar. Jesus, o Salvador, o Todo-Poderoso, quem vai me dar o céu, a porta, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse Todo-Poderoso, ele é um ser pessoal. Começa a viajar nisso. Esquece igreja, esquece placa, esquece o que você faz aqui, esquece o seu cargo, esquece o seu trabalho e pensa, Jesus é um ser, é uma pessoa que continua me buscando individualmente, porque essa individualidade que Jesus requisita de nós, Ele quer te dar em troca. O que Jesus faz com a gente é individual, não dá tempo. Mas, por exemplo, Jesus te salvou individualmente, sabia? Pessoalmente. Deus amou o mundo de tal maneira, é o mundo, calma, para que todo aquele, olha o singular aí, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus amou o mundo inteiro. Não vou ficar debatendo aqui calvinismo, arminianismo, é o mundo e acabou. O amor de Jesus naquela cruz é para o mundo. Quem crê individualmente, isso eu também falo aqui Marcos 16:15, quem crer será salvo, quem não crer será condenado. É individual, percebe? Ele fala, a salvação é global, está o mundo, mas você vem individual. Jesus te salva, a pessoa de Jesus te salva individualmente. A pessoa de Jesus, Deus, vamos chamar assim, pelo Espírito Santo, mora em você individualmente, não é isso? Já lemos, não li, mas relatei, é por causa do tempo. Coríntios 6,19, você é o templo do Espírito Santo. Então o Espírito Santo mora individualmente em você. É só em mim? Não, é em todo aquele que crê. Como isso? Deus, mas o nosso Deus, é que eu não tenho tempo, mas já pregamos sobre isso, é um Deus que te dá uma atenção individual. Você tem noção do que é isso? De verdade, isso não é pregação querendo encher a sua bola, não é verdade. Ele se importa com você mesmo, você aí, individualmente. Isso é lindo, não é uma coisa, ei, eu sou Jesus, amo vocês, hein? Não. É dentro de você. É você. Está entendendo? É tão profundo que às vezes eu tenho dificuldade de traduzir. É só vivendo mesmo. É você o negócio. É Ele e você. Ele vai vir buscar os escolhidos individualmente. Ele vai pedir para os... Isso é Marcos 13:27. Para os anjos, os 4 cantos da terra, pegar cada eleito e levar para Ele. E não dá tempo. Independente da visão pré ou pós-tribulacionista, não quero entrar nisso também, quando os anjos levam aqueles que estão na terra para Jesus, Apocalipse 19 continua explicando o que acontece. É dado vestes brancas para cada um. E cada um, eu até arrepio de pensar nisso, vai descer num cavalo branco, viu os céus abertos, eis um cavalo branco. Essa eu sei de cor porque tem uma música sobre isso, não é porque eu sou tão bom de Bíblia assim não. Quem estava sentado sobre o cavalo branco? Aquele que se chama fiel. Seus olhos eram como chamas de fogo, e aí vai. E quem estava junto? A igreja. Isso todos concordam. A igreja desce com Jesus cavalgando, meu irmão. Sei lá. Vamos ver como é que vai ser esse mistério.
individualmente, ok? O que diz mais? Eu preciso terminar. Jesus vai dar o galardão para você individualmente também. Olha o que diz Apocalipse 22, acho que é 12, perdão aí, 12. Jesus está dizendo, cedo venho, o meu galardão está comigo, leia comigo, por favor, igreja, acorda, em nome de Jesus, para dar a cada um segundo a sua obra. É individual ou não é? É você, é o seu nome que ele vai chamar. O galardão é para você, segundo o que você fez. Então, por que eu vou servir a Jesus institucionalmente, terceirizando? Ele vai um dia me encontrar e vai me dar a retribuição daquilo que eu fiz. Eu não sei se isso mexe com você ou não. Apocalipse 21:3, eu finalizo, infelizmente, por causa do horário. É individual, igreja. É uma comunidade, a gente vai estar junto no céu, um pode ajudar o outro, um pode orar pelo outro, está tudo certo. Mas, no final das coisas é você e ele. É você e ele. Houve grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Olha o 4, é plural isso, ó. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. É o seu olho que vai ser enxugado a lágrima, o sofrimento vai acabar. Meu Deus, eu não vejo a hora, o sofrimento vai acabar. A fadiga vai acabar, a dor vai acabar, os sentimentos ruins vão acabar. O cansaço vai acabar, a ingratidão vai acabar, o desprezo vai acabar. A busca por dinheiro para comer vai acabar. Você não vai pagar CPFL lá. Não vai, porque não tem nem sol tem lá. Jesus brilha mais que a luz do sol. Ele é o sol da justiça. A água viva, que a gente nem tem sede. Alimento que a gente nem precisa, mas vai ter. Explica isso aí. Vai ter, porque é fartura. É sobra, são ruas de ouro. São mares de cristal. Árvore da vida. Querubins. Serafins que ardem em fogo, anjo, trono de Deus. Consegue imaginar tudo isso? Pense em Jesus como uma pessoa que um dia vai te receber e vai falar assim, me permite, Senhor, parafrasear João 14. Lembra que eu falei em João 14, gente? Na casa do meu pai há muitas moradas, vem conhecer a sua. A sua, Pablo, a sua, Carlos, Robson, Camila, a sua casa, a sua morada. Será comigo para toda a eternidade. Quando você estiver distante, brocochô, chateado com a igreja, em pecado, seja o que for, se levanta e fala, eu sirvo uma pessoa. Eu sirvo uma pessoa. Não é um órgão, não é uma entidade, não é um ser de luz, não é energia, é uma pessoa que se fez carne, habitou entre nós e hoje está com o Senhor, é Deus, assentado à destra de Deus. Amém? Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Ele é uma pessoa. Ainda bem, ainda bem.